Boa noite! Vamos lá fazer o nosso fechamento semanal, hoje 17 de junho. Semana passada a gente acabou não fazendo aqui por conta de agenda, mas acho que o principal destaque da semana passada, aí estendendo o mau humor dos mercados, semana foi muito negativo, o mês está muito ruim, como vocês podem ver, aquela tela vermelha ali principal, é o resultado semanal das principais ações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e cripto também. Então, assim, o mercado nessa dinâmica aí de risk-off total, né? E falar um pouco o porquê que isso está correndo. Acho que, em primeiro lugar, dados de inflação nos Estados Unidos na semana passada foi o pior aí nos últimos 40 anos. Pior, um pouco pior do que o esperado, né? E a dinâmica basicamente é mostrar que a inflação ainda não atingiu o pico lá nos Estados Unidos, né? A gente começa a ver aí o movimento das empresas se preparando para o pior e o mercado também está começando a precificar uma recessão um pouco mais pesada, tá? Então isso é o que está ocorrendo no momento. Essa semana a gente começou também na segunda-feira estendendo o mau humor dos dados de inflação lá dos Estados Unidos, né, contagiando os mercados como um todo. E também na quarta-feira, né, saiu os dados aí do Fed, aumentou aí a taxa de juros em 0,75. Aqui no Brasil a gente teve mais uma alta de 0,5%, né, mostrando que está aberto para mais uma alta aí em agosto. E lá nos Estados Unidos também o Fed deixando claro que vai e pode aumentar ainda mais a taxa de juros em 0,75 ou talvez ainda mais, né? Acho que depende muito das variáveis aí de mercado. Eu acho que, em resumo, a questão do Fed, como a gente já tinha falado, começou de maneira muito atrasada o aumento da taxa de juros lá, né? Uma inflação global muito mais forte e agora os impactos aí nos mercados de ativos sendo muito pior do que imaginado, né? Então já começa o número de demissão muito elevado por parte das empresas e todo mundo tentando se adaptar, acho que da melhor maneira, tá? Então, se a gente pegar alguns pontos aqui paralelos com o que está acontecendo agora, a gente começa um movimento de pessoa física mais aprofundado em venda de ativos de riscos, desde ações, cripto ainda mais, a gente vai detalhar mais sobre cripto. Um movimento de câmbio aí, o dólar começou a semana a 5,2, fechou 5,14, quase 5,15. Então, muito pressionado, acho que também por condições de risco generalizado e algumas condições internas, aí, como a gente viu o movimento aqui de Petrobras agora, né, com mais intervenção aí por parte do governo, tá? Mas acho que o paralelo principal, quando a gente fala no ambiente macro, se a gente pegar duas crises aqui que vale mencionar, que foi a de 2008 e a de 2020, e tem uma razão para mencionar as duas, é que basicamente o que o Fed fez e os bancos centrais globais na crise do Covid, né, como quando começou o Covid, foi a mesma forma adotada em 2008, né, que foi jorrar dinheiro na economia. Em 2008 acabou dando certo, porque a questão principal realmente era a falta de crédito, né, estava com um desemprego muito elevado e acabou funcionando bastante para os mercados retomarem, tá? Aqui, em 2020, eu acho que o paralelo é bem diferente, porque 2020 a gente teve uma crise sanitária que acabou impactando bastante a economia de maneira pontual, né? E depois de maneira macro mesmo, com contágio maior na cadeia de suprimentos e uma pressão inflacionária. E basicamente o problema que a gente tem agora não é falta de dinheiro, né? A gente tem hoje, a gente tinha na verdade uma taxa de juros zero negativa em alguns lugares e muita injeção de capital por parte dos bancos, né? Então a gente teve um excesso de capital muito grande de maneira generalizada e agora a gente tem uma economia superaquecida, principalmente lá fora, né? E aí basicamente você tem que frear a economia via aumento de juros, você tem uma inflação muito elevada e pela primeira vez você vai ter uma taxa de juros mais elevada também, né? Não pela primeira vez, mas sim nos últimos 40 anos. Pela primeira vez, eu acho que no mercado que a gente tem atualmente, né? As pessoas não lembram de ter vivido com isso, pelo menos não quem está no mercado aí nos últimos 20 a 30 anos, como é o meu caso. Então, a gente tem picos de volatilidade muito acelerado, o mercado realmente não está nada saudável. Eu digo que é muito pior, a gente falou isso até no nosso episódio, transitar no mercado atual, onde você não tem previsibilidade nenhuma, do que era em 2008, quando você tinha um mercado em queda, uma falta de capital, mas você tinha previsibilidade, né? O problema do mercado não é falta de dinheiro, né, ou você ter os mercados em quedas, é você não ter previsibilidade, né? E é o que a gente tem basicamente, tanto em inflação, tanto em juros, vivendo aí um dia de cada vez e com muita volatilidade em todas as classes de ativos, o que complica bastante, né? Então, se a gente for passar por elas aqui, primeiro o câmbio, já falei, né, foi para casa dos 5,15. Se a gente pegar Venture Capital, o mercado
começa a enxugar um pouco mais a questão de capital. Lembrando, o problema não é falta de capital, mas falta de previsibilidade. Então, os fundos seguram dinheiro aí, preferindo alguns deals mais pontuais e também empresas que tenham um caixa e uma sustentabilidade melhor do que aquele só queimar dinheiro a qualquer custo, tá? Se a gente puxar para o mercado de ações, a gente vê ainda risco considerável, principalmente no curto prazo, apesar de ter muita atratividade em alguns setores, em algumas ações, né? Na verdade, eu falo algumas, mas a gente estava fazendo uma brincadeira aqui, que é quase fechar o olho aqui para escolher a ação de tão interessante que tá, né? Eu acho que o mercado de cripto é o que a gente tem mais para falar, principalmente por conta dos níveis de preço que a gente vê agora, né? O Bitcoin aí começou a semana quase uns $24.000, fechou aí a 20 mil, então uma queda muito expressiva e alguns problemas, né? E acho que dois são os principais, né? Que tira muita confiança e aumenta o pânico para essa classe de ativos, né? O primeiro foi o caso da Celsius, né? Que é uma plataforma de DeFi para empréstimos, né? E basicamente sem liquidez, deixando muito preocupado o contexto e o setor específico e, claro, colocando um contágio geral, tanto em Bitcoin quanto Ethereum e principalmente nos altcoins aí. E a gente tem agora que considerar e observar muito de perto a questão da Three Arrows, né? A Three Arrows, que é um dos principais venture capitals aí do mundo, tem vários investimentos consideráveis em projetos muito bons, mas também muitos em projetos especulativos, como foi o caso da Luna, né? Da Terra. E o que acontece no momento com meu robozinho me perturbando aqui, é que eles tiveram uma perda absurda na questão da Terra e o que a gente acaba vendo de perto, principalmente em conversas com amigos e players lá fora do setor, é que eles estavam e estão muito alavancados, né? E a alavancagem, como todo mundo sabe aqui, a gente, inclusive, é proibido por regulamento, por achar que a alavancagem realmente é uma forma de destruir capital. Basta um evento que não está prevendo que ele te tira do jogo e é o que está começando a ocorrer com a Three Arrows, né? A Three Arrows que é gigantesca, estimado aí um valor sob gestão de aproximadamente 18 bilhões de dólares, e se realmente eles vierem a não ter liquidez, né, para honrar os compromissos, pode ter um contágio muito maior em cripto no geral, né? Tem gente aí falando em uma possibilidade até do Bitcoin chegar na casa dos 11 mil, 10 mil dólares. Eu acho que a questão aqui que vale para a gente é que o fundamento de longo prazo ele prevalece, tá? Mas o que a gente fez aqui? Até para proteger o fundo de volatilidade, né? E antevendo um pouco desse movimento de curto prazo, a gente fez um hedge em cripto no geral. Então a gente não ganha, não perde, independente para onde for, mas a gente ainda está muito convicto por longo prazo. A gente fez esse movimento de curto prazo, assim como a questão do dólar, né? Acho que é claro aí que a gente opera com dólar dinâmico, né? A gente pode operar comprado ou vendido no dólar de acordo com os nossos modelos aqui. Isso protegeu bastante a nossa carteira, apesar de uma queda aproximada de 45 no ano. Mas se a gente pega o nosso contexto de alocação por ser um fundo que busca mais retorno no longo prazo, é bem interessante, principalmente quando a gente compara com os principais players aí, que, entre aspas, tem menor risco, né? Ou cases mais de velha economia, com alocação tanto no Brasil quanto fora, tá? Eu acho que o outro ponto aqui para a gente pegar, quando a gente fala do Pascal, né? As quedas expressivas que tiveram essa semana, Dow Jones caindo quase 6, Nasdaq quase 6, S&P na mesma linha, Ibovespa também, está negativo do ano já em quase 5%, lembrando que o Ibov era um dos únicos positivos na casa dos 14% e 15%, né? Então, assim, risco bem pesado, né? A gente, o destaque positivo para a gente foi a questão realmente do câmbio, tá? E os negativos aqui, principalmente, a gente tem, deixa eu paralisar isso aqui, a gente tem Block, que caiu quase 20% por ter essa ligação bem forte com o Bitcoin, né? Apesar da empresa aí continuar com retornos bem consistentes, tá? Em termos de rentabilidade, a gente gosta bastante do case, que já tínhamos entrado ele bem depreciado. Twilio novamente, que caiu 13%, e 3R aí, que caiu 9%, quase 9%, principalmente com hoje, né? Hoje foi um dos principais pregões aí negativos para a 3R, realmente nos últimos meses, que é o 9,5% só hoje, né? O petróleo que caiu 6,70%, principalmente com esses movimentos globais que eu acabei de falar.
tá? Então, para a gente concluir essa semana muito conturbada, é realmente apertar os cintos, né? Porque a gente não consegue saber quando é o fundo do poço, mas, de novo, a convicção para o longo prazo é bem grande, tá? Se a gente pegar até o episódio aí, recomendo todo mundo assistir o 13º episódio do Gerando Alfa, é sobre crise financeira, e pega os principais exemplos de 29, 2000, 2008 e Covid agora, como que os mercados sempre retomam, principalmente as empresas de maior qualidade. Beleza? É isso, um ótimo final de semana e aquele abraço.